vai passar. Você que crê, aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aplaude mais forte, meu irmão, é para Jesus. Glórias a Deus. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui esta manhã? Que coisa mais gostosa, o Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. Abre o teu coração, deixa ele entrar, deixa ele mover dentro de você. Ele tem bênção para você. Ele diz para você, não chore. Quem guarda você não dorme, amém. Glória a Deus, você crê nisso? Aplaude o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar adorando o Senhor ainda. Nós vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas, amém? Você poder sentar, amém? Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe sua oferta, vamos apresentar a Deus, amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Há 44 anos que eu estou na presença de Deus. Nunca desviei nem para a direita e nem para a esquerda. O meu foco sempre é Jesus. E toda a minha vida eu dizimei. E para a glória e honra do Senhor nunca faltou nada na minha vida. Eu quero falar para você, chama Jesus para cuidar, para administrar a sua vida, os seus negócios, que você vai ver a grande vitória na sua vida, amém? Não só da sua vida, mas de toda a sua família, amém? Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, vamos apresentar o Senhor, amém? Glória a Deus, feche teus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai, graças te damos, meu Pai, por esta alegria, por este amor que o Senhor tem por nós, meu Pai. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Porque o Senhor não tem deixado faltar nada, meu Pai. O Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado alimento, tem nos dado a paz na nossa casa, no nosso lar, nas nossas famílias. Deus, o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Obrigado pelos nossos empregos, obrigado pelo nosso salário, meu Pai. Às vezes aquele também que não tem, meu Pai, às vezes está desempregado, mas o Senhor é um Deus que abre porta, meu Pai. Por isso abre as portas para que ele possa trabalhar também e te ajudar na tua obra. Oh Deus, eu oro e te agradeço por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E declaro esses dízimos, essas ofertas abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica à vontade para ofertar. Vem louvando e glorificando a Deus, em nome de Jesus. Em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Eu quero pedir para os papais e para mamães para liberar suas crianças de 3 a 10 anos, amém? Glória a Deus. Ai, que chique, que benção. Eu tô aqui, que lindo. Glória a Deus. Irmão, vou pedir a pastora Maria José que faça oração pelas essas crianças, amém? Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez em oração. Queremos te apresentar, meu Deus, cada criança que se encontra aqui nesse altar. O Senhor vem abençoar de uma forma muito especial cada uma delas. Que as bênçãos do Senhor permaneçam na vida dessas crianças, para que elas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Livra de tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não presta. Livra das artimanhas do inferno, meu Deus. Toca em cada criança da planta dos pés ao alto da cabeça. Abençoa os seus pais, as famílias que estão sendo representadas através dessas crianças.
Deus, toma também em tuas mãos a vida da Eliane, a vida da Francisca, que será um canal de Deus ali, Senhor, para essas crianças, ministrando no coração delas. Que seja uma aula inesquecível, Deus. Que tudo aquilo que for ministrado no coração delas permaneçam para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já para ajudar as crianças a subir a escada ali, por favor. Glória a Deus. No próximo sábado, dia 11/12/2021, nós vamos ter o culto da felicidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Você tem seu papai, sua vovó, né? Seu vovô. Traga ele para participar. Vai ser um sábado abençoado, amém? Vai ser com a irmã Figênia, amém? Ela está aí fazendo um belíssimo trabalho. E vai ser no sábado, dia 11/12, às 14h30. O tema é sobreviver. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então convide aquele vizinho seu, aquele parente seu, já de idade, idoso. Traga ele para louvar o Senhor, para glorificar esse nome maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Você pode trazer um convidado? Ninguém fala nada. Vocês podem trazer um convidado? Amém, glória a Deus, que Jesus abençoe vocês. Vamos receber o nosso pastor, louvando e glorificando pela vida dele, amém? Bom dia de novo, né? Para a grande maioria, nós estamos aqui mais cedo. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus? Em nome de Jesus. Deram aqui alguns avisos, mas os avisos das mulheres não foi dado não, né? Tá, então não deixa eu comer mosca não. Amém? Irmãos, por favor, pegue a sua Bíblia na sua mão. Desculpa assim, eu fui ali tomar um cafezinho. Pode, irmão? Então tá bom. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Amém? Livro de Gênesis. Vamos abrir em Gênesis capítulo 39, versículo 20. Glória a Deus. Gênesis capítulo 39, verso 20. Glória a Deus. Nós estamos no projeto de vida 2022. Amém? Gênesis capítulo 39, verso 20. Quantos acharam? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde que os presos do rei estavam presos. Mas, enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro. De sorte que o carcereiro o entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma. Tudo estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar em tudo que ele empreendia. Amém, meus irmãos? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos nesta série de mensagens sobre a vida de José. Já vimos toda a trajetória da vida de José. Vimos que José é um dos filhos de Jacó. Vimos que ele é um dos 12 patriarcas que formam a nação de Israel. Vimos que aos 17 anos, José era um jovem, como todos, vivendo na casa do seu pai, mas José tinha o coração cheio de sonhos. E os sonhos de José não eram sonhos comuns. José tinha sonhos proféticos. José sonhava profeticamente. Ele estava sonhando. E nos seus sonhos, José enxergava e via que Deus iria engrandecê-lo, a ponto de sua família reverenciá-lo. Deus faria ele grande,
Deus colocaria ele em lugar de destaque. Assim eram os sonhos de José. Vimos que desses sonhos até a realização, a concretização do sonho, houve um grande processo, houve anos. Aos 17 ele sonha, mas somente aos 30 anos José se assenta como governador do Egito. Amados irmãos, nós temos aprendido que nós temos projetos que podem acontecer e serem alcançados a curto prazo, mas existem projetos a médio prazo. Existem sonhos que serão concretizados em pouco espaço de tempo, mas existem sonhos que levarão anos para se concretizarem. Existem coisas que eu posso crer e acreditar, Deus vai me honrar, coisas maravilhosas vão acontecer, porém eu preciso estar preparado para o processo, para a realização e a concretização daquele sonho. Glória a Deus, este ano nós vimos irmãos formando na faculdade, né? Glória a Deus, né, Hernandes? Glória a Deus, irmãos se formando, outros estão na reta final para pegar ali o seu canudo, para estar ali formado na área dos seus sonhos, para desenvolver a sua carreira profissional. Mas entre aquele sonho de ser algo e este momento da concretização do final de um curso, houve um processo. Nós não entramos na escola hoje e formamos amanhã. Sabe o que acontece com muitas pessoas? É que elas se frustram, porque elas estão tomadas pelo imediatismo. Elas imaginam, olha, eu vou planejar hoje e amanhã está pronto. Eu vou fazer, sonhar agora e amanhã está realizado. Irmãos, seria tão bom se fosse assim. Mas eu vou dizer a você uma coisa. Normalmente, aquilo que se começa e com muita facilidade, não é aquilo que dura por muito tempo. Normalmente as grandes obras demoram tempo. Os grandes feitos não acontecem do dia para a noite. Os grandes projetos são realizados a custo de vários anos, de vários dias. Hoje nós vemos as pirâmides do Egito. Elas não foram construídas em pouco tempo. Elas demoraram anos, décadas para ficarem prontas. E hoje são uma das maravilhas do mundo moderno. Grandes feitos, grandes realizações vão tomar de nós tempo e alguns vão tomar anos. Muitos estão frustrados porque acham que Deus é aquele mágico que vai balançar a varinha de condão e as coisas vão acontecer. Querido, nós servimos a um Deus, o Deus de propósitos. Lá em Eclesiastes 3, diz que este Deus tem um propósito, e este propósito está encaixado num tempo, o tempo de Deus. No tempo de Deus, os sonhos, os planos, os projetos se tornarão realidade na minha e na sua vida. Olha, irmãos, todos nós temos filhos, e nós vemos os filhos serem desejados no casal. O casal sonha em ter aquela criança, em ter aquele filho. Ele projeta, olha como seria maravilhoso nossos filhos. Então, irmãos, aquele casal sonha com a criança. Mas a criança, ela não nasce no dia seguinte. A criança não é encomendada numa noite e na outra noite a criança está de pé dentro de casa. Não. Aquela criança, ela é idealizada, ela é sonhada, ela é esperada, ela já é amada por aquele casal antes daquela criança existir. Mas vai chegar o tempo, no tempo certo, aquela criança vai surgir. No tempo certo, aquela criança vai ser uma realidade no colo dos seus pais. Vai ser uma realidade correndo dentro de casa. O que eu quero dizer é que começa com projetos, começa com o joelho no chão, começa com o parar e colocar: Deus, o meu coração está disposto a sonhar os sonhos do Senhor. O que tu queres para a minha vida? Senhor, eu quero orar ao longo deste ano para que este projeto do Senhor esteja em mim e que ele se cumpra. Irmão, mas saiba de uma coisa: no tempo de Deus esses projetos vão acontecer. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão amarguradas. Pastor, é mais um projeto
de vida, é mais um momento profético, e eu sou desafiado a sonhar, mas nada ainda aconteceu. Irmão, continue sonhando, continue orando, continue regando os seus sonhos, porque no tempo de Deus eles se tornarão realidade para a glória e honra do nome do Senhor. Eu estava falando agora na Assembleia sobre os 70 anos da igreja, e ali naquela festa, né, na live do aniversário de 70 anos, que foi uma live maravilhosa, e a gente viu ali o primeiro culto da Igreja do Evangelho Quadrangular realizado no Brasil. O primeiro culto debaixo da lona, com o reverendo Harold Williams e a sua esposa. Eles estavam lá, debaixo daquela tenda. O primeiro boa noite, paz seja convosco, dado aqui nas terras brasileiras. E nós vimos aquele homem, ele estava ali iniciando o primeiro culto. Irmãos, estava iniciando o primeiro caminhar, a primeira caminhada. Irmãos, eu quero dizer a você uma coisa. Olha, querido, em nome de Jesus, olha, aquele homem, ele não fazia ideia do que daí a 70 anos daquela noite, o que Deus iria fazer do sonho. Ele veio com um sonho que Deus sonhou, colocou no coração dele, mas ele jamais imaginou que daí a 70 anos ele não estaria mais aqui, mas o Senhor estaria fazendo o sonho dele crescer a cada dia. Ele veio, ele abriu uma pequena tenda de lona, ele deu ali o boa noite, paz seja convosco. Estou muito feliz pelo nosso primeiro culto debaixo dessa tenda. E hoje nós rodamos todo o Brasil e a gente vê a obra crescendo, a gente vê a igreja brasileira abrindo obras em outros países, sustentando outros missionários, indo para o Oriente Médio, indo para a Oceania, para a Ásia, para a Rússia, indo para a América Central e alcançando povos que não tinham sido alcançados. O sonho começou com alguém ali. E no tempo de Deus, aquele sonho cresceu. Às vezes a gente não faz ideia o que Deus pode fazer com os nossos sonhos. Não pare de sonhar. Coloque propósito no seu coração. Coloque propósito na sua vida. Olha, irmãos, a vida que vale a pena ser vivida diante de Deus é a vida onde nós nos colocamos à disposição para a realização de sonhos de Deus. Às vezes os nossos sonhos não se cumprem, não se concretizam, porque os nossos sonhos são frutos de pura vaidade humana. Mas quando os nossos sonhos estão alinhados com o grande propósito de Deus, quando os nossos sonhos também servirão para a glória de Deus, pode ter certeza que ele vai se tornar realidade em nome de Jesus. Amados irmãos, nós lemos aqui o exato momento onde a Bíblia fala que José é cheio de sonhos. Ao invés dele ser exaltado, ele está sendo encarcerado. Gênesis 39, verso 20. Ele está sendo agora caluniado. Eles estão dizendo que ele tentou abusar da mulher de Potifar. Ele está sendo colocado na prisão. José, cheio de sonhos, ele está sendo colocado na prisão. A Bíblia diz que o senhor de José, que gostava tanto dele, que chamava-se Potifar, ele fica irado porque as pessoas dizem: olha, você trouxe esse hebreu e este hebreu tentou abusar da sua mulher. Este Potifar fica nervoso com aquelas palavras e ele pega José e ele joga José na cadeia. José está preso. Irmãos amados, eu fico imaginando como estaria o coração de José, como José estaria. Pense bem uma coisa: você tem sonhos, você está à disposição de Deus, você crê no Senhor, mas em vez das coisas fluírem, parece que elas tomam outro rumo. Sabe o que eu tenho dito para as pessoas? É quando você não entender o porquê das coisas, é quando você não entender o porquê Deus está permitindo tal coisa acontecer. Irmão, não fique desesperado atrás de respostas. Sabe o que melhor nós podemos fazer nesta hora? Quando as coisas, ao invés de caminhar para uma concretização feliz, elas estão guinando para uma situação pior, ou as coisas estão acontecendo e você está amargurado. Sabe o que melhor nós podemos fazer, irmãos amados? É continuar crendo que temos um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que não perdeu o
controle das coisas e nem tão pouco da nossa vida. Ele está no controle e no tempo certo as coisas vão acertar, as coisas vão dar certo em nome de Jesus. Duas coisas: continuar crendo, e segundo, continuar obedecendo. Você pode dizer comigo: fé e obediência. Irmãos, nós precisamos continuar crendo. José certamente não estava entendendo. Olha, o Senhor me dá grandes sonhos, e agora eu estava na casa de Potifar, eu estou achando que eu vou ficar bem, agora eu estou sendo condenado e vou para a cadeia. Os historiadores dizem que José ficou entre 5 e 7 anos na cadeia, preso. José não ficou alguns dias, José ficou vários anos preso, injustamente. Imagina o coração de alguém que sempre serviu a Deus, que amou o seu Deus e que estava cheio de propósitos e cheio de sonhos. Ao invés de a coisa caminhar para uma concretização feliz, ele está encarcerado numa terra estranha, longe dos seus familiares e esquecido, entre aspas, dentro de uma cadeia. Mas eu quero dizer uma palavra, grave uma coisa: nem a prisão pode matar um sonhador. Quando os seus sonhos nasceram em Deus, nada pode destruir os seus sonhos, nem mesmo a prisão. Existem prisões na vida de todos nós, irmãos. No caso de José, foi uma prisão literal. José estava literalmente preso. Mas existem prisões entre aspas. Existem situações que vão ocorrer na nossa vida, está além do nosso controle. Que tipo, pastor? Prisões entre aspas. Momentos de enfermidade na família, momentos de dor, de perda na família, momentos de crise financeira, de problemas de dívidas terríveis na família, momentos de problemas com os filhos. Irmãos, situações de perseguição, de calúnia, estão além do nosso controle, podem ocorrer em nossas vidas. Mas saiba de uma coisa: quando isso ocorrer, meu irmão, saiba que o Senhor é o Deus que tem o controle da sua vida. Ele numa virada só pode mudar a situação. Nós vemos na vida de José que nem mesmo a prisão pôde matar José. Por primeiro motivo, irmãos, lá no meio da prisão, a Bíblia diz por 2 vezes que Deus era com José. No meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, você pode ter uma certeza: o Senhor é comigo. Olha o que o texto diz, se você está com a Bíblia aberta, ou aí no telão, o texto diz, Gênesis 39, 21, diz assim: o Senhor era com ele e estendeu sobre ele a sua benignidade. O verso 20 vai dizer: então o Senhor, olha lá o verso 20 no telão, o Senhor com letra minúsculo, com S minúsculo. O Senhor de José aí quem era? Potifar. Então Potifar, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, levou ele para ser preso. E no lugar onde estavam os presos, estavam os presos do rei encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O verso 21, olha aí o que a Bíblia diz: então o Senhor com mas esse Senhor quem é? Diga: é o meu Deus. A Bíblia diz que Deus era com José ali no cárcere e estendeu sobre ele a sua bondade. Então eu quero dizer a você que não importa o que vier em 2022, não importa o que vier amanhã, não importa o que vier semana que vem, não importa o que vier o ano que vem, saiba de uma coisa: o Senhor é contigo e Ele estenderá sobre você a sua benignidade no nome de Jesus. Não importa o que virá, o Senhor é contigo. O Senhor diz: eis que eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que o Senhor é conosco. Não importa, entre aspas, a prisão, não importa a luta que vier, elas não poderão matar você, elas não poderão destruir você, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Diga comigo, bate no seu peito e diga: o Senhor é comigo. Diga comigo: o Senhor é comigo. Diga: eu não estou sozinho,
O Senhor está comigo. Gelabás. O Senhor é conosco, meu irmão. O Senhor está conosco. Quando você entrar naquela faculdade, quando você entrar naquela sala, coloque no seu coração: o Senhor é comigo. Eu vi tanta gente entrar na faculdade e sair de lá descrente. Uma fábrica de descrente, de incrédulos, de revoltados com o Evangelho. Tenho visto tanta gente arrumar emprego e perder a fé, abrir empresa e perder a comunhão com Deus. Irmão, saiba de uma coisa: aonde você estiver, o Senhor, faça questão: Deus, eu quero a sua presença comigo, eu preciso da sua presença. Certa feita, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, de tanta rebeldia no deserto, Deus disse para Moisés: Moisés, vai com o povo, fala para o povo ir, porque eu não irei com o povo. Eu não vou com o povo. Vai, Moisés, com o povo, mas eu não vou, porque se eu for, Moisés, por causa da dureza deste povo, eu vou destruir este povo. E aí o que a Bíblia diz? Moisés, como um tipo de Cristo, intercessor perfeito, um tipo do Espírito Santo, intercessor perfeito. Lá no Velho Testamento, Moisés, ele começa a interceder pelo povo diante de Deus. Deus, não faça isso, Deus. Olha, Deus, o que as nações vão dizer? Que o povo dele, o seu povo está sozinho. O que as nações vão falar? Senhor, se o Senhor não for conosco, dizia Moisés, então não nos faça sair deste lugar. Irmãos, a presença de Deus é que garante a realização de todas as coisas. Olha, não é simplesmente uma questão de talentos, não é simplesmente uma questão de habilidades, não é simplesmente uma questão de oportunidades. Existe algo fundamental para Deus nos dar a vitória. Sabe o que é? A presença de Deus. O que fez de José alguém diferente naquela prisão? O que fez de José alguém que marcou aqueles presos? Foi a presença de Deus que estava com José. Às vezes, irmão, nós estamos perdendo oportunidades de ouro, porque tem situações que nós não fazemos questão de Deus. Quando as Torres Gêmeas foram destruídas lá nos Estados Unidos e morreu aquele tanto de americano, quase 50 nacionalidades diferentes morreram também entre as vítimas. Todo mundo sabe da história, né? Das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, 2011, né, irmãos? 2011, estou bem? 2001, né? 2001. 11 de setembro de 2001. E caiu lá e morreu, e aquele negócio foi terrível, uma tragédia, enfim. Então houve uma comoção mundial. Mas os Estados Unidos estava ferido no seu orgulho, porque os Estados Unidos é uma nação que, muito embora hoje é o centro de ocultismo, centro de tanta coisa errada que tem acontecido nesse liberalismo mundial, mas os Estados Unidos, na sua essência, é uma nação cristã de linha protestante. Os seus colonizadores, na sua maioria esmagadora, não levaram uma imagem, mas eles levaram a Bíblia Sagrada. Eles anunciavam Jesus. E agora eles estão feridos no seu orgulho, porque a maior nação agora foi atingida no seu orgulho. Então começou-se a dizer: onde estava o Deus da América, que não impediu essa tragédia de fazer isso, de acontecer e matar tantas pessoas? Os americanos começaram a perguntar: onde está o Deus da América? Porque a frase mais famosa dos Estados Unidos é: Deus abençoe a América. Onde está o Deus da América que não guardou aquelas vidas? Então, a filha de Billy Graham faz um discurso nacional que ficou marcado, está aí nas redes sociais da época. E no centro do seu discurso ela diz: Deus continua
no lugar onde ele sempre esteve. Deus continua no lugar onde ele sempre esteve. E por que Deus não impediu? Porque nós o tiramos do lugar onde ele sempre esteve. Nós o tiramos do centro da nossa família. Ao invés de nós trazermos a presença de Deus para a nossa família hoje, nós celebramos o dia de Halloween, o dia das bruxas. Ao invés de nós crermos na Bíblia Sagrada, que é a base para toda a sociedade americana, dizia ela, nós cremos em feiticeiros hoje. Ao invés de termos a Bíblia nas nossas escolas, nós expulsamos a Bíblia, expulsamos Deus das escolas. Nós expulsamos e proibimos falar o nome dele nos nossos tribunais. Nós não falamos dele no nosso Senado. Nós não oramos mais a Deus no nosso Congresso. E ela foi falando. Nós expulsamos Deus da nossa sociedade. Sabe, irmãos, eu vou dizer a você. Nós, cristãos, só somos vitoriosos quando a presença de Deus está conosco. O que nos faz um povo vitorioso é a presença de Deus. Irmão, você pode estar dentro da prisão, as coisas podem estar mal para você, como estava para José. Mas ele estava na prisão, mas ele estava bem, porque ele estava na presença de Deus. Você pode estar me ouvindo agora e estar desempregado, mas se você está na presença de Deus, você está melhor do que um empresário. Porque tem empresário aí querendo dar tiro na cabeça. Porque ele não tem a presença de Deus. Não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não tem a presença de Deus. Mas aquele carcereiro estava melhor do que Faraó. Ele está preso, aquele carcereiro não, aquele prisioneiro que era José. Ele está preso, mas ele está com a presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Não abra mão. O seu diferencial é, sobretudo, a presença de Deus na sua vida. Segunda coisa que nós vemos aqui é que lá na prisão, José prosperou. Imagina, irmãos, José prospera em plena prisão. Ele está preso, mas está prosperando. Ele está preso, mas ele está vencendo. Mas dentro da prisão, como pode? A Bíblia diz que quando José entra, Deus entra com ele. E quando Deus entra com José ali, Deus estende a mão, a benignidade dele sobre José. E a Bíblia diz que quando Deus estendeu a mão, o carcereiro olha para aquele prisioneiro e começa a achar graça nele. Nem achar graça de rir, mas assim, vê aquela simpatia, aquela empatia, né? Aquela alegria de ver aquela pessoa. A graça de Deus, quando está sobre alguém, a bondade do Senhor faz as pessoas olharem e gostarem da gente. Irmão, eu sou um pastor que eu não tenho grana não. Não tenho grana não. Mas vou dizer para você um negócio. Tem gente que eu fico olhando desconfiado dele. Será que esse cara gosta de mim mesmo? Ou ele está fazendo média com a minha cara? Aí eu fico olhando para aquele sujeito. Eu fico pensando assim, mas eu não tenho nada para dar esse sujeito. Aí Deus, o Espírito Santo sempre me lembra. Sabe por que se a pessoa tem isso com você? É por causa da minha presença em você. A graça de Deus sobre a sua vida faz isso acontecer. O carcereiro nunca tinha visto José, mas bateu os olhos nele, gostou da pessoa dele. Gostou da pessoa dele, e o que a Bíblia diz? Ele começou a gostar tanto de José, que um dia ele pegou as chaves de José, pegou as chaves do cárcere, ele pegou as chaves da prisão e colocou na mão de José. Falou: José, você vai organizar isso aqui. Olha, essa área aqui toda você organiza. Ó, gente, a partir de hoje José está cuidando dessa área aqui. E José organizava tudo. Irmão, vai ter tempos que mesmo numa posição desfavorável, mesmo naquela circunstância, Deus vai te honrar. Mesmo numa situação desfavorável, mesmo numa situação em que você não está aquele expoente, aquele destaque, no meio daquela circunstância desfavorável,
Deus vai te honrar. E você sabe o que você vai perceber? Você vai perceber assim: eu não tenho dinheiro para comprar isso aqui. Eu não tenho fama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas o Senhor está comigo. Olha por que Deus está comigo. Olha a oportunidade que eu estou tendo. Olha, eu não tenho tudo que eu sonhei, mas Deus está me honrando em toda essa circunstância. Irmão, a base está: se o Senhor é contigo, o que te falta? O Senhor é contigo. E por causa da presença de Deus na vida de José, ele vai para a prisão. E na prisão ele vira chefe. E nós vemos uma coisa, né, irmãos? Os estágios que José passa é exatamente Deus treinando ele para uma posição maior. Deus pega José e coloca na casa de Potifar. Deus treinou José a administrar com muito. Diga, administrar com muito. Amém? Porque Potifar era endinheirado. Então José, Deus coloca ele lá: José, agora eu vou te treinar aqui. Você tem que administrar com muito dinheiro. Administrou, aprendeu. Aí Deus permite uma situação: José é julgado na prisão. Agora o carcereiro fala com José: você vai administrar aqui, ó. José começa a ser treinado por Deus a administrar com pouco dinheiro. Aliás, sem dinheiro nenhum, que ele está na prisão. Às vezes nós reclamamos da circunstância, mas é a escola de Deus. É Deus nos treinando. Levanta sua mão e diga como Davi disse: o meu Deus me adestra as minhas mãos para a batalha. Diga: o meu Deus treina a minha vida para a batalha. Deus sempre vai nos treinar. Deus sempre vai nos preparar. E às vezes os tropicão que nós damos hoje é Deus nos ensinando, porque nós vamos precisar disso lá na frente. Talvez a luta, a lágrima que você está derramando é Deus te fortalecendo, porque coisas maiores virão. José está agora dentro da prisão e Deus está dando ele destaque. E olha o texto que nós lemos aí, põe aí por favor, o 39, 22, diz assim: de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José que ordenava, diga, ordenava tudo. Amém? José organizava tudo. José está administrando. O verso diz: o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma, de que estava na mão de José. Por que José tinha tudo aquilo na mão? Olha o texto respondendo: porquanto o Senhor estava com ele. Irmãos, quando Deus está conosco, Ele faz essas coisas. Ele faz essas coisas. A pessoa, você está lá no último na fila, a pessoa te enxerga lá no final. Ô, você aí. Você aí. Rapaz, não sei porquê, mas você podia fazer isso aqui para mim? Vai te destacando. Deus faz essas coisas, irmão. Deus faz essas coisas. Quando você anda na presença de Deus, Deus te surpreende. Seu nome poderia nunca ser lembrado, mas Deus faz alguém lembrar. Sabe aquele currículo que você entregou? Irmãos, eu já recebi currículo de pessoas, eu ficava com dó, porque eu via a pessoa triste, precisando de um emprego, ela entregava o currículo para mim. Eu chegava e entregava lá no departamento pessoal. Sabe o que as pessoas faziam? Tinha uma caixa de papelão, pegava o currículo e fazia caixa lotada de currículo. Passava um tempo, aquilo ia pro lixo. Mas quando Deus tem propósito, Ele está conosco, sabe o que Ele faz? A pessoa joga o currículo lá, ó. Aí Deus começa a operar uma situação diferente. Do nada, os anos, os meses passam. Alguém lembra daquele currículo. E ele pinça no meio de qualquer coisa, ele pinça o seu currículo e liga para você. Eu creio que Deus faz isso. Deus faz isto. Deus faz isto. Ó, mas lá no meio, Deus tira. Israel tinha milhares e milhares de homens. Deus precisava de um
para governar o seu povo. Porque ele havia desistido já de ter Saul como rei. E aí o que Deus faz? Deus vai lá na casa de Jessé. Jessé assim de filho. Jessé deixa os filhos tudo perfumado, bonito na frente do profeta. Deus rejeitou todos eles. E falou, acabou-se os seus filhos? Ele falou, não, só tem mais um. Ah é? Cadê ele? Ah, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Aí Samuel ao redor da mesa, ele fala, ninguém se assenta na mesa, ao redor dessa mesa, enquanto o menor não chegar. O menor é Davi. Você pode ser chamado do menor, mas Deus, ele vai te honrar como fosse o maior. A Bíblia diz assim, Davi, de trás das malhadas eu te tirei e coloquei você como rei do meu povo. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi lá de trás. Quem faz essas coisas? Quem faz um carcereiro gostar do prisioneiro e falar, toma a chave aqui, cuida dos presos? Quem é que faz essas coisas? Somente Deus. Eu vou dizer a você, se prepare, porque Deus vai mudar a circunstância. E no meio da circunstância que você se encontrar, Ele vai prosperar a sua vida. Ele vai te honrar diante de uma situação. Ele vai te honrar. E você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Você vai lembrar do que eu estou pregando. Ele vai te honrar. Ah, pastor, mas o que vai acontecer? Eu não sei. Como vai ser? Eu não sei. Mas eu sei que Deus vai honrar a sua vida. Deus usa duas coisas para nos honrar. Primeiro, situações. Deus usa situações para nos honrar. Às vezes aquilo que parece ruim, que parece uma tragédia, no meio daquilo, Deus tem um propósito para fazer algo na sua vida. Segunda coisa que Deus usa para nos honrar, pessoas. Eu estava dizendo durante a semana que Deus usou uma mulher para me abençoar. Todo mundo sabe aqui, eu tenho um grande amigo aqui, tenho grandes amigos aqui na igreja, mas tem um irmão que a minha amizade com ele é antes da igreja, que é o Giovanni. O irmão Sebastião, quem conhece o irmão Sebastião? Ninguém conhece? Então é o irmão Fulgêncio, Giovanni. Fulgêncio era eu, acho que é ele que é o Efigênio. Bom, você que é o Efigênio? Você que é o Fulgêncio? Você é o Fulgêncio? Ah, eu sou o Efigênio. É uma piada nossa. O nosso patrão chamava a gente assim. Ele era o Fulgêncio, porque toda hora que o chefe precisava dele, ele estava fugindo. Eu falei, então você é o Fulgêncio. Mas é uma palhaçada. E eu estava lembrando da situação, Giovanni, que Deus usa às vezes situações para nos abençoar. Deus usou uma situação. Eu estava contratado, eu era de menor, mas porque eu tinha um porte físico assim grande, eu era grande e tudo. Aí eles colocaram eu para descarregar caminhão. E eu era de menor, aquilo é proibido até hoje. Aí depois me tiraram dali e me colocaram para trabalhar com cartonagem, cortando papelão para fazer caixa. Então aquelas guilhotinas de 2,20 metros, 2,5 metros, aquela lâmina enorme que se passar arranca pedaço, não precisa nem pensar. E eu operando aquilo, 16, 17 anos operando, magrelão, ali eu estou operando, eu trabalho até sem camisa ali. E eu estou ali, vai ficar assim, mas puxa vida, eu fiz o curso de Miss Boy, eu estou trabalhando aqui. Eu já estava indo na igreja, começando a ir na igreja, e o meu pastor pregando sobre Deus, um Deus que honra, que abençoa. E eu ali, mas amém, sabe? E eu estou ali, e glória a Deus. Aí um dia, eu batendo papo lá e mexendo naquela guilhotina, ainda bem que eu não estava na guilhotina grande, eu estava na guilhotina menor, de bancada. Eu punha o papelão e cortava. O papelão, uma hora eu coloquei o papelão com o dedo, aí arranquei a cabecinha do dedo ali. Aí sangue para tudo é lado. E eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar aleijado. É aquela coisa, né? Que homem é mais escandaloso que mulher, né? Mulher segura a onda, e tal. O homem já fica, ai meu Deus. E olha que eu sou cruzeirense. Irmão, aí o que acontece?
aquela situação que eu falei, meu Deus, como é que acontece comigo? Eu cortei o dedo. Aí o que aconteceu? O meu patrão que ficava enrolando para me tirar daquele serviço perigoso, que eu era de menor, quando chegava o inspetor de menores, lá o fiscal do trabalho, do ministério, ele já tinha até um esquema, e eu era bobão, e eu caía naqueles esquemas. Falei, quando o fiscal do Ministério do Trabalho chegar, ele sabe que tem um menor trabalhando aqui. Aí, o que você faz? Ó, o encarregado vai jogar um toquinho no você assim, ó, uns toquinhos, né? Aí você já sabe. Larga aquele serviço perigoso, os caras estão uma serragem, fica ali varrendo um negócio. Mas quando eu machuquei, ele ficou tão assim, né? Que ele ficou aquele apreensivo. Ele ficou, me levou para coisa, foi um corte, pô, meu irmão. Please. Aí depois daquilo ali, eles me tiraram de lá, o Centro Salesiano do Menor me tirou de lá. Me falou, você vai ficar aqui. Aí eu fiquei lá na reserva. Aí por causa daquela situação de eu estar ali, eu fui destacado para ir para a associação da Caixa Econômica. Aí fui para lá. Fico um mês. Então olha uma situação que Deus usou. Eu fui parar lá para ficar um mês. E eu fiquei 15 anos e meio lá. E aí, eu lembrei do Giovanni no meio da semana, porque Deus usa não só situações, mas Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E Deus usa gente que nem conhece a gente para abençoar. Aí eu lembro daquela chefe que nós tivemos, Giovanni, que ela poderia olhar, se você não tem nem escolaridade, vocês dois, vai caçar uma faculdade, né? E ela promoveu eu, Giovanni, tirou a gente de office boy, colocou a gente escriturário, nosso salário triplicou na época, trabalhando de meio-dia às 18, ganhando um salarão no ar-condicionado, já não tinha que andar de ônibus mais, né, Giovanni? E o Giovanni ainda não tinha a graça de conhecer o Senhor, como ele hoje é um homem de Deus, mas eu já conhecia o Senhor. E eu ficava olhando assim, falei, gente, mas esse negão magrelo, eu não era careca ainda, mas esse negão magrelo, esquisitão, e essa mulher abençoando a gente. Ô irmão, quanto tempo nós ficamos para bater uma folha de ata, Giovanni? Uma ata. Quem é da época da datilografia aí? E a gente não era datilógrafo, a gente era catilógrafo, ficava catando ali. E aí, quando chegava no meio da folha, errava. Irmão, pra você ter uma ideia, a gente colocava a folha lá, ficava o expediente todo digitando, não. Datilografando, e aí terminava o expediente, a gente punha a capinha assim e deixava a folha lá. O outro expediente, a gente continuava digitando. O primeiro que terminou foi o Giovanni. E aquela chefe olhava para mim, eu falava assim, eu no lugar dela, eu dava a mala, você é muito gente boa, Marco, mas você vai embora. E Deus usando aquela mulher para abençoar a gente, abençoar a gente, abençoar a gente. Deus usa pessoas para nos abençoar. Você pode estar achando que você está caído aí, como aquele fruto caído do pé que vai agora é murchar e morrer. Não, saiba de uma coisa, há um Deus que anda contigo. Esse Deus é um Deus de planos e propósitos. Ele vai usar situações e vai usar pessoas para te abençoar. Pode ser alguém que nunca te viu, pode ser alguém que você nem conhece, pode ser alguém que você já conhece, mas você nem imagina. Deus vai usar pessoas e situações para te abençoar em nome de Jesus. E o carcereiro nunca tinha visto José e foi usado por Deus para abençoar José. Eu termino a palavra para dizer para você aqui que não importa a prisão onde te julgarem, se o Senhor estiver contigo, Ele vai te abençoar. Erga sua mão direita, feche seus olhos. Eu profetizo sobre a sua vida que coisas gloriosas hão de acontecer na sua caminhada, que coisas sobrenaturais acontecerão, que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida e traga sobre você graça, misericórdia e bondade, a tal ponto
das pessoas olharem para você e mesmo sem entenderem, desejarem o seu bem e abrirem portas e facilitar a sua caminhada. Eu profetizo que Deus usará circunstâncias para abençoar a sua vida. Eu profetizo que Deus usará pessoas, sacalabachai, para abençoar você. Porque a palavra de Deus diz que o ímpio vai depositar na vida, na conta do justo. E em nome de Jesus, Deus vai usar pessoas. Por amor a você, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Eu profetizo que no devido momento que essas coisas estiverem acontecendo, você vai se lembrar desta palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo toda amargura da sua alma. Eu repreendo toda angústia. E eu declaro que as prisões, as circunstâncias não vão matar você. E nem tampouco os sonhos que Deus colocou em você. Esses sonhos serão realizados, não para a sua glória, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Que toda a igreja diga amém. Erga sua mão ao Senhor, aplauda Ele e diga aleluia. Diga glória a Deus.